Olá, tudo bem? Vamos para a aula de correção de atividades. Logo depois da vinheta, iniciaremos. Vem comigo. Páginas 26 e 27 foram as atividades propostas. Então, começando aqui com a atividade 1 da página 26, temos: em uma gaveta serão misturados 7 lápis azuis, 5 lápis pretos e 4 lápis verdes. Letra A. Qual é a menor quantidade de lápis que devemos retirar da gaveta, sem olhar, para termos certeza de que 2 lápis são da mesma cor? Então a gente tem que pensar sempre aqui assim na pior situação, ou seja, o que é que dá mais trabalho? Pode ser que o primeiro seja de uma cor, o segundo de outra, o terceiro de outra. Mas quando você retirar o quarto lápis, aí não tem mais possibilidade de você tirar uma quarta cor, porque só tem 3 cores. Então a resposta é 4. Cadê? Deixa eu grifar aqui. Aqui, na quarta retirada. Letra B. Qual é a menor quantidade de lápis que devemos retirar da gaveta sem olhar, para termos certeza de que 2 lápis são de cores diferentes? Bom, aí eu olho a maior quantidade de lápis da mesma cor. Então você tem 7 lápis azuis. Então você pode ir retirando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Mas no oitavo lápis, aí não tem mais como ter a mesma cor, porque os 7 azuis já acabaram. Então a oitava retirada certamente será de cor diferente. Se retirarmos 3 lápis sem olhar, qual a probabilidade que todos sejam azuis? Então eu vou olhar lá quantos são os azuis. Olha aqui, 7. Então você vai ter 7 em quantos? Em 12, 16. Então 7 em 16. Depois ficam apenas 6 em 15 e 5 em 14. Que simplificando vai dar 16 avos. Próxima questão: as probabilidades de que 3 alunos A, B e C consigam resolver o problema mais difícil de uma prova são 1/4, 1/3 e 1/2. Calcule a probabilidade que os 3 alunos consigam resolver. Então é só você fazer a multiplicação. 1/4 vezes 1/3 vezes 1/2, 1/24 avos. Calcule a probabilidade que apenas um, então pode ser que o primeiro dê certo e o segundo e o terceiro errado, ou o primeiro e o terceiro errem e o segundo acertem, ou o primeiro e o segundo errem e o terceiro acerte. E aí nós precisamos se lembrar disso aqui, que se a probabilidade da ocorrência de A é 1/4, a probabilidade de não ocorrer A é 3/4, de não ocorrer B é 2/3 e de não ocorrer C é 1/2. Essa barra em cima significa então não ocorrência daquele evento. Então você vai fazer a conta. Acertou só o primeiro e o segundo e o terceiro erraram. Segundo acertou e os outros erraram. Terceiro acertou e os outros erraram. E aí faz 1/4 vezes 2/3 vezes 1/2. Ou a segunda possibilidade ou a terceira possibilidade. É só fazer as multiplicações. 1/24 avos. Calcule a probabilidade de que pelo menos um dos 3 consiga. Ora, calcular a probabilidade de que pelo menos um consiga pode ser 1, 2 ou os 3. Então é mais fácil calcular a probabilidade de todo mundo errar, ou seja, multiplicar 3/4 vezes 2/3 vezes 1/2, que aí simplesmente vai dar isso aqui, ó, 1/4, tá vendo? Então vai dar 1/4, aí eu faço 1 menos 1/4, que dá 3/4. Ou seja, eu calculo o total, que eu já sei que é 1, né? Calcula, não precisa que o total é 1, e calculo o total de dar errado, ou seja, de todo mundo errar. Então 1/4, então 1 menos 1/4, 3/4. Próxima questão, 3. No jogo da Mega Sena, uma apostador marca 6 a 15, de 6 a 15 dezenas de um cartão com 60 dezenas. Uma aposta com 6 dezenas é denominada aposta simples. De quantas maneiras é possível escolher 6 dezenas para fazer uma aposta simples? Combinação, isso fizemos na unidade anterior, combinação de 60, 6 a 6. Calcule a probabilidade de uma aposta simples ser premiada. Então vai ser 1 em esses 50.063.860. E agora, calcule a probabilidade de que os 6 números sorteados sejam ímpares. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto sendo ímpar, é só fazer 30 de 60, 29 de 59, 28 de 58, até 25 de 55, que dá 1,2%. Item 4. Um piloto de Fórmula 1 estima que sua chance de vencer uma corrida é de 80% caso esteja chovendo. Vá anotando cada item desse. 50%
não esteja chovendo. Então 80% se esteja chovendo e de 50% caso não esteja chovendo. O Serviço de Meteorologia prevê que a probabilidade de chover no momento da corrida é de 30%. Então a probabilidade de chover 30%. Calcule a probabilidade de que esse piloto seja o vencedor. Então ele pode vencer com chuva ou vencer sem chuva. Então nós vamos fazer isso. Olha só, probabilidade V, probabilidade do piloto vencer. PC, probabilidade de chover. Probabilidade de ele vencer quando chove, 80%. Probabilidade de vencer quando não chove, 50%. Probabilidade de chover, 30%. Probabilidade de não chover, 70%. Então, ele vai vencer e chovendo, ou não vencer, não chover e vencer. Ele tem que vencer com chuva ou sem chuva. Então, usando a probabilidade condicional, vai ser a probabilidade de chover vezes a probabilidade de ele vencer quando chove, probabilidade de não chover e a probabilidade de ele vencer quando não chove. 30% de 80%, que dá 24%, 70% de 50%, 35% e o total 59%. E no item B, suponha que no dia seguinte à corrida você ficou sabendo que o piloto venceu. Então você já sabe que ele venceu, então o espaço amostral já vai ser esse. Qual a probabilidade de ter chovido? Então, ó, se ele venceu, 59, e de ter chovido e ele ter vencido, é isso aqui, ó, 24%. Então o cálculo vai ser 24% dividido por 59%. Tá vendo aqui na última linha? 24% por 59%, que vai dar 40,68%. Item 5. Em um cubo, escolhendo-se aleatoriamente duas arestas. Calcule a probabilidade de que as arestas sejam reversas. Então vamos imaginar, você sorteia uma, então você tem 12 chances em 12, 12 de 12, você pode escolher qualquer uma. Mas no momento que você, imagine que você tenha sorteado essa, dessa quantas são reversas? 1, 2, 3, 4. Então você vai ter 4 retas reversas, então 4 de 11, tá vendo? 12 de 12 é o primeiro sorteio, 4 de 11 é o segundo. Agora, calcule a probabilidade que as arestas sejam paralelas. Então, mais uma vez, vamos imaginar que essa foi a sorteada. Então, 12 de 12. Quantas são paralelas a essa? Então, 1, 2, 3. Então, 3 de 11. Prontinho. Item 6. Uma caixa com 6 bolas verdes e 4 azuis. Outra caixa tem 3 verdes e 5 azuis. Uma bola é transferida da primeira para a segunda. Então você tem aqui a primeira caixa. Vamos fazer um desenhozinho assim simpático. Então você vai pegar daqui para aqui e daqui você vai sortear. Só que aqui você tem 6 verdes e 4 azuis. E aqui já tinha 3 verdes e 5 azuis. Uma bola é transferida da primeira para a segunda. Depois uma bola é retirada da segunda. Qual a probabilidade de que a bola retirada na segunda caixa seja verde? Então você vai fazer a conta. Vamos imaginar que eu tirei aqui azul. Então 4 em 10. Só que aqui agora vai ter, ao invés de 8, vai ter 9. E vão ser 6 azuis e 3 verdes. Então faremos assim. Você vai ter 4 azuis em 10 e vai ter 3 verdes em 9 aqui, tá vendo? Ó, 3 verdes no total de 9, porque 8, quando chegou mais um azul, ficaram 9 bolas. Ou você poderia ter sorteado uma verde primeiro, que aí seria 6 em 10. E aí, como você tirou uma verde, aqui ao invés de ter 3, vai ter 4. Então, 4 em 9. E aí é só simplificar, vai dar 12 sobre 90, 24 sobre 90, 36 sobre 90, que vai dar 40%. Questão 7. O sangue humano está classificado em 4 grupos distintos, A, B, AB e O. Além disso, o sangue de uma pessoa pode possuir ou não o fator Rhesus. Se o sangue de uma pessoa possui esse fator, diz que a pessoa pertence ao grupo sanguíneo RH positivo ou RH negativo. Numa pesquisa, 1000 pessoas foram classificadas segundo o grupo sanguíneo e respectivo fator RH de acordo com a tabela. Dentre as 1000 pessoas pesquisadas, escolhida uma ao acaso, determine, letra A, a probabilidade do grupo sanguíneo não ser A. Então ele disse não quer que o grupo sanguíneo seja A.
Determine também a probabilidade do grupo sanguíneo ser B ou RH positivo. Então, B ou RH positivo. Bom, a primeira conta é só você fazer 1000 menos 460, que dá 540 em 1000, 54%. Quando retirou esses 460. C, B ou RH, então B ou RH+, é você somar esses todos, retirando aqui, né? Então faz, não contando os 60 duas vezes, então é 390 mais 60 mais 50 mais 350 mais 20 sobre 1000, ou seja, 87%. A probabilidade de seu grupo sanguíneo ser AB e RH negativo, então AB e RH negativo. Outra, determine também a probabilidade condicional de ser AB ou O, sabendo que tem RH negativo. Bom, então aqui ó, 10 esse em relação ao total, que fica 10 sobre 1000. 10 sobre 1000, aqui, 1%, esses foram os outros. AB ou RH, AB ou O, sendo que foi RH negativo, aí vem AB ou O, então pega esses dois desse total aqui, 60 sobre 150, 40%. E tem 8, um novo exame para detectar certa doença foi testado em 300 pessoas, sendo 200 sadias e 100 portadoras de tal doença. Após o teste, verificou-se que, dos laudos referentes a pessoas sadias, 170 resultaram negativos e dos laudos referentes a pessoas portadoras da doença, 90 resultaram positivos. Então, organizando essas informações aí, temos 300 pessoas, sendo 200 sadias e 100 doentes, e das 200, 170 negativo, 30 positivo. E das 100 doentes, 10 deram negativos e 90 positivos. Esses foram os resultados do exame. Sorteando ao acaso um dos 300 laudos, calcule a probabilidade de que ele seja positivo. Positivo temos aqui, ó, 30 e 90. Então, 120 de 300, 40%. Sorteado, verificou-se que ele era positivo. Então, se ele já foi positivo, então se ele já se enquadra nesse aqui, qual a probabilidade de que a pessoa correspondente ao lado tenha realmente a doença? Então, ter realmente a doença, 90 de 120. 90 de 120, 75%. Questão 9. Em um jogo de carta, os matemáticos Ricardo e Fernando apostaram R$100 cada um e combinaram que o primeiro deles que obtivesse 5 vitórias ficaria com o dinheiro da aposta. Depois de 5 rodadas, o jogo precisou ser interrompido, momento em que Fernando estava com 3 vitórias e Ricardo com 2. Após muita discussão, os dois matemáticos concordaram em dividir o dinheiro em partes diretamente proporcionais à probabilidade de cada um deles ganhar o jogo. Qual seria a probabilidade desse jogo terminar em apenas mais 2 rodadas? Primeiro a gente deve fazer aquela tabela igual fizemos lá o problema dos pontos. Então o Ricardo está com 2 vitórias, Fernando com 3. Então para que o jogo terminasse em apenas mais 2 rodadas, mais 2 teria que isso aqui acontecer, né? Fernando e ganhar. Como a chance de cada um ganhar é 50%, então 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto, ou seja, 25%. Levando em conta todas as diferentes possibilidades de concluir o jogo, qual seria a probabilidade de cada um deles vencer o jogo? Então aqui estão todas as possibilidades, e aí quanto cada um deveria ganhar. E aí a gente vai para a probabilidade. Então você tem probabilidade de Ricardo vencer, você vai ter 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, ou 3 vezes, está vendo aqui? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, ou seja, a probabilidade de Ricardo vencer é 5/16. Então, de Fernando vencer é o que falta, ou seja, 11/16. E agora é só calcular 5/16 de 200, R$ 62,50, e 11/16 de 200, R$ 137,50. Última questão, considere a matriz A de segunda ordem. Um dado é lançado 4 vezes e determinam-se os valores de A, B, C e D. Qual é a probabilidade de o determinante da matriz ser um número ímpar? Bom, é importante a gente organizar isso aqui. Você pode ter aqui par ou ímpar em cada um. E aí, AD tem que ser ímpar menos par, ou então, para que o determinante seja ímpar, par menos ímpar.
as possibilidades aqui, ímpar, par, ímpar e par, e aí você vai ter 6 combinações em que atende a isso aqui, 6 vezes 1 meio desse, 1 meio, 1 meio, 1 meio. Então, isso 6 vezes dá 1 16avo, 6 16avos, 3 oitavos. E a mensagem é um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Essa mensagem eu quis trazer apenas a imagem para que você faça a leitura da imagem, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!